A memória, assim como o músculo, pode se atrofiar conforme o tempo passa, e especialmente se não incentivada a se desenvolver. A questão é que a memória de um nunca será tão potente quanto a memória de dois, mais ou quantos forem. Aqui na cidade de Santa Maria, o coletivo Memória Ativa colabora para construir as memórias vivas da cidade, que estão expressas materialmente nos patrimônios culturais. Com a gente hoje, Orlando Fonseca, integrante do coletivo Memória Ativa. Seja muito bem-vindo ao Provocarte. Obrigado pela oportunidade. Eu gosto muito de falar não apenas sobre o coletivo, mas sobre a cidade, sobre a arte. Isso é um assunto que me interessa muito. A primeira pergunta, então, fazendo uma referência à poesia concreta, onde a linguagem verbal e a visual ela tem uma forte ligação. Que outros lugares, além da literatura, tu percebe essa ligação na realidade concreta? A poesia concreta, que é um movimento brasileiro, né, ela estendeu ao máximo a possibilidade visual, da visualidade do impresso, da impressão no papel. Porque, tradicionalmente, se a gente pensar desde a origem da poesia, a poesia é oral. Ela trabalha com a oralidade. Ela é uma construção de imagens através da palavra, provocando o imaginário. Isso sempre, desde Homero, né, século VII a.C., ao longo da Idade Média e depois foi sendo trabalhado, digamos assim, com transformações pelos românticos, que fizeram as primeiras modificações no conceito clássico de poesia, que tinha como padrão isso, a oralidade, o investimento artístico, né, a matéria artística da poesia, oralidade. A poesia concreta, que ela é um fenômeno, digamos assim, cultural brasileiro, ela pensa a poesia como algo impresso, não como algo recitado, né? Então, há um investimento no aspecto do signo, na sua feição concreta, como algo construído graficamente. Né? A resposta simbólica que nós vamos perceber em várias manifestações artísticas, vamos pegar a dança, por exemplo. Né? O que é a expressão da dança? É a transformação dos movimentos corporais que são utilizados, que têm uma utilidade na vida das pessoas para caminhar, para pegar um objeto, para fazer uma saudação. Esse movimento se transforma na sua concretude em objeto estético. Então, ele passa a ter uma transformação naquilo que está sendo realizado como movimento de utilidade no dia a dia para provocar um efeito estético, o prazer da visualidade, porque a não ser que a gente esteja olhando para a pessoa amada, a pessoa caminhando não vai despertar afeto. No entanto, se os movimentos estão de alguma forma harmônicos numa dança, nos passos de um balé ou numa dança do jazz, uma dança moderna, né? ou mesmo a dança da rua, né? Ela provoca essa simpatia em quem percebe. E isso nós vamos observar também na arquitetura. Né? Para que serve uma casa, né? Um prédio? Ele serve para abrigar as pessoas. Por isso que ele tem esse formato de paredes, as pessoas precisam entrar, precisa de uma janela para que venha luz para dentro do prédio. Enfim, ele não precisaria de ter algo que fosse para além dessa funcionalidade, dessa função do prédio. Mas ele é interessante para provocar afeto em quem olha, que ele tenha algum outro elemento, alguma outra situação na sua composição concreta que faça com que desperte isso. Né? Então, os objetos simbólicos, desde da nossa infância como seres humanos, né, os objetos eles precisam de ritualizar o sentimento. Ritualizar aquilo que não consegue ser expressão de palavras ou então de objetos concretos. E aí os objetos concretos são, de alguma forma, arranjados para provocar esse sentimento. O coletivo, né, do Memória Ativa, ele nasceu lá em 2018. A que parte se refere ativar memórias?
No caso de Santa Maria, nós tivemos em 2018 mudanças no plano diretor e que colocava em risco todo um acervo de construções do centro histórico de Santa Maria, porque estavam, de alguma forma, sem segurança jurídica, eles poderiam ser colocados abaixo, né? E no entendimento desse grupo que foi chamado pelo Marcelo Canelas, que é um jornalista e que tem vínculos com Santa Maria, e que ele chamou uma série de pessoas, e naquele momento eu estava presidindo o Conselho Municipal de Políticas Culturais, e eu fui também, digamos assim, convocado a estar por essa premência, né? Uma vez que havia mudanças no plano diretor, havia a possibilidade de que houvesse mudanças no centro histórico da cidade. E o centro histórico, de alguma forma, ele tem o registro do início da cidade, né? Nós temos um eixo que é formado pelas ruas do acampamento, pela Avenida Rio Branco, né? A Praça, a Avenida Rio Branco e a Gare, são símbolos da origem da cidade, né? O acampamento era um acampamento da Comissão Demarcadora do Tratado de Santo Ildefonso, que passou 2 vezes por Santa Maria, em 1787 e depois em 1797, quando ficou em Santa Maria. Havia uma disputa de terras no Rio Grande do Sul entre as coroas portuguesa e espanhola, né? E aí, como esse tratado ele foi, de alguma forma, sendo vencido pelas disputas políticas e pelas compreensões políticas do que havia na América, essa comissão, formada por militares, especialmente ligados aos portugueses, mas paulistas, ficaram aqui nesse lugar, onde inicia a Rua do Acampamento e que deram o nome, inclusive, de Rua Paulista. Era o primeiro arruamento da cidade. Então, ela tem a origem, de alguma maneira, nesse ponto, e o primeiro influxo de desenvolvimento, de progresso da cidade aconteceu com a passagem da aviação férrea, da linha férrea, por Santa Maria, ligando a capital à fronteira, né, Porto Alegre à Uruguaiana. Passou aqui por Santa Maria. Há uma história a respeito disso, mas, em resumo, é isso. A presença de uma estação férrea, a presença de oficinas, deu o primeiro impulso para que a cidade se tornasse o que é. E com isso, a rua que existia saindo da Gare foi se transformando em avenida, até virar a Avenida Rio Branco. Então, esses elementos, eles são importantes, eu diria assim, que formam o umbigo da cidade. É aí que a cidade surge. Se eu retiro isso do imaginário, eu retiro a possibilidade simbólica, concreta, de que as pessoas entendam como surgiu essa cidade. De onde nós estamos vindo para chegar aqui e daqui pensarmos o futuro. Então, uma das coisas fundamentais e que nos motivou a formar o grupo a partir de 2018 e estarmos em atividade e termos uma ação que vai além do ativismo, a gente quer que a cidade esteja à vista de todas em seu aspecto histórico, especialmente, como respondendo à tua pergunta, especialmente para produzir a ideia de pertencimento, de autoestima cidadã, de que as pessoas que estão aqui, ao saberem da história da cidade, do acervo arquitetônico, das pessoas que moraram, residiram nesses lugares, qual é o significado que elas têm para que eu possa gostar desse lugar. Vocês realizam, né, esse giro histórico, né, essa caminhada cultural ali pela Rio Branco. O que depois dessa caminhada a pessoa passa a perceber sobre a cidade? Nós temos ali um dos maiores acervos em via contínua de Art Deco em Santa Maria. O Art Deco que surgiu na França, né, por volta de 1925, ele traz todo um componente de decoração, digamos assim, porque é arte decorativa, é um diminutivo, uma redução disso, né? Arte decorativa. Após a concepção arquitetônica Bauhaus, né, que ela se limita à funcionalidade dos prédios, havia a possibilidade de que os vãos nas janelas, nas portas, não precisassem mais ser em formas de arco, não precisava mais de sustentação através de colunas.
Então, todo aquele tipo de arquitetura, digamos, clássica, inclusive tem um fenômeno no final do século XIX chamado arquitetura neoclássica, que nós temos exemplos aqui em Santa Maria, e temos exemplos ecléticos, que são misturas de vários formatos, né, oriundos dessa concepção arquitetônica. O Art Deco chegou em Santa Maria mais ou menos na década de 40, e fruto da presença em Santa Maria de engenheiros da aviação férrea, que, digamos assim, trouxeram ideias novas. Os militares que haviam a cidade sempre teve várias unidades militares que participaram da Revolução de 30 e que estiveram no centro do país e que viram lá uma arquitetura diferente. A própria cidade tinha, pela presença da ferrovia, ela tinha contato, por exemplo, com o que se noticiava em Porto Alegre, revistas, jornais, passavam por aqui. Então, era um contato com o que estava acontecendo no mundo era muito grande em Santa Maria. Então, trouxeram essa ideia de Art Deco. E ali, em 2 quadras que nós temos ali a partir da praça, mas descendo a Rio Branco na direção da Gare, e depois da Silva Jardim em diante, nós temos assim quadras que têm casas uma ao lado da outra com a arquitetura, com elementos típicos do Art Deco. Então, isso não é possível tirar, digamos assim, simplesmente colocar abaixo e esquecer. Fora Santa Maria, nós vamos encontrar em conjuntos em Curitiba, no Rio de Janeiro especialmente, na América Latina, em Montevidéu, tem muito dessa arquitetura, mas são espalhadas. Aqui nós temos numa rua, uma ao lado da outra. Então não dá para deixar esses elementos aí fugirem da presença, né, do olhar do santamariense. E as caminhadas que nós promovemos, e tivemos que parar em função da pandemia, mas que vamos retomar, elas são no sentido de mostrar às pessoas, não apenas os aspectos do Art Deco que aparece no Jantzen, bem ali no início da Avenida Rio Branco, na direção da Gare, ou na frente o edifício UCV, que é uma arquitetura eclética. Nós temos do outro lado a igreja anglicana, na frente a catedral, do outro lado da avenida a catedral diocesana. Mais abaixo nós temos o prédio do Hugo Taylor, que foi construído por influência, né, a Escola de Artes e Ofício, e por influência da presença da ferrovia em Santa Maria e de uma grande cooperativa de ferroviários. E assim, várias coisas, entrando pela Vila Belga, o edifício Brilman, que é transformado, que era um hotel, hoje cumpre essa função de hotel. Enfim, há vários elementos que estão ali descendo essas quadras da Avenida Rio Branco e que dão indicação de uma cidade que cresceu, né? Da Rua Progresso, da Rua Rafael Pinto Bandeira, para depois a Avenida Rio Branco, foi uma transformação que acompanhou a infância da cidade como um povoamento, um pequeno povoamento, para a cidade que tem o desenvolvimento e digamos, a feição que tem hoje, né? E se nós temos uma pretensão de que essa nossa cidade seja marcada pela cultura, e não é uma pretensão à toa, a presença da primeira universidade federal fora das capitais, a primeira foi aqui em Santa Maria, e que trouxe inúmeros conhecimentos, não apenas no aspecto artístico, mas em todas as áreas, nós podemos ser realmente uma cidade pautada pela cultura. Nós temos uma feira do livro que é a segunda mais antiga do país em praça pública. E a cultura do livro ela é, digamos assim, a base de uma sociedade que queira ser cultural. Então, essa cidade não pode olhar para os seus prédios e achar que são velhos e que têm que ser colocados abaixo. O historiador francês Pierre Nora, ele diz o seguinte: os lugares da memória nascem e vivem do sentimento que não há memória espontânea, que é preciso criar arquivos, organizar celebrações, manter aniversários, pronunciar elogios fúnebres, notariar atas, porque essas operações não são naturais. Tu acreditas que essas operações realmente não são naturais ou elas são naturalizadas pela cultura que a gente está inserida? Vamos pensar assim, especialmente nesse aspecto do centro histórico da cidade.
Em nenhuma cidade se pode pensar assim, aqui nós vamos construir um centro histórico. O centro histórico vai se formando ao longo da caminhada que uma comunidade faz, né? Nós temos Santa Maria, que surge lá como um povoamento no final do século XVIII, em meados do século XIX ela tem a sua emancipação, ela celebra no meio do século passado o seu centenário. É uma cidade que vai se construindo e a memória disso está nos seus arruamentos, no mobiliário urbano, né? Os bancos da praça, o modo como a praça se desenha, os prédios e a sua arquitetura e a história dessa arquitetura que vai se transformando ao longo do tempo, as pessoas que moraram em determinados lugares ou que, de alguma maneira, contribuíram para que aquele espaço existisse e pudesse ser celebrado. Então, não há um centro histórico construído, ele se constrói ao longo da constituição de uma comunidade. Então é necessário que a gente aponte, a gente que está presente nesse momento, aponte para esses espaços e diga para as pessoas, essa é a memória da cidade, essa é a memória que nós temos que ter como lembrança desse espaço. Santa Maria é uma cidade acolhedora, mas é uma cidade de passagem para muitas pessoas. Ela tem uma população flutuante muito grande. E isso se torna difícil ao longo do tempo de formar autoestima. Santa Maria, se perceber em conversas informais por aí, né, na cidade, ninguém é bairrista, ninguém fica defendendo Santa Maria. Ao contrário, em outros lugares, se alguém num bar começa a conversar com uma pessoa que é morador do local, residente, e falar mal da cidade, vai pedir para briga. Aqui ninguém pede ninguém para briga porque está falando mal de Santa Maria. É até possível que as pessoas que nasceram em Santa Maria falem mal junto. Então, ok, somos assim. Mas nós podemos dizer para as pessoas, olha, esse aspecto, esse elemento que está aqui, né, na arquitetura desse prédio e na presença desse prédio aqui, ou desse monumento, ou desse traçado de rua que tem aqui, ele é a lembrança da história dessa cidade que tem que ser guardada, junto com a afetividade que as pessoas têm ao terem passado por Santa Maria. A gente encontra, eu tive a oportunidade de estar em vários lugares em função das minhas atividades no país. A gente encontra muitas pessoas que têm boas lembranças de terem morado em Santa Maria por 4, 5, 10 anos. E estiveram aqui estudando ou estiveram aqui exercendo a sua atividade como militar. Em tempos remotos nós tivemos os ferroviários que também cumpriam um determinado tempo aqui e se deslocavam para outras regiões para exercer a sua atividade. Então, nós precisamos dizer para as pessoas, olha, esses elementos que estão aí na arquitetura ou na urbanização de Santa Maria, eles são para ser guardados como lembrança também. Imaginando agora um futuro distópico, o que seria as ruínas desse mundo? O que existiria num mundo sem conhecimento? Você teria que construir o conhecimento, né? Porque as pessoas ou teriam guardado na sua memória, se é que elas tivessem guardado. Se nós tivermos um trauma muito grande, digamos que a guerra entre Putin e a Ucrânia, ela chegue ao limite de que a OTAN se envolva e comece a haver bombas atômicas sendo lançadas naquele lugar. Não vai ficar só naquele lugar, no hemisfério norte. No primeiro momento é possível que todo o hemisfério norte acabe, mas questão de meses o hemisfério sul também será tomado por uma nuvem que vai fazer com que as coisas desapareçam. É possível que as pessoas, em função desse trauma, aquelas que subsistirem a isso, elas percam a memória disso, né? Mas não tenha dúvida que para que se pudesse guardar, alguma coisa seria alguém aqui na região, olha aqui uma janela da Vila Belga, ela vai encontrar ali nas ruínas e vai lembrar disso. E ao lembrar da Vila Belga, vai lembrar do Brick da Vila Belga, da Gare, enfim, dos passeios que fez por Santa Maria. É na concretude dos elementos que nós conseguimos reativar a memória das coisas, não tenha dúvida.
O que seria o contrário do que vocês propõem? Então, uma memória desativa ou então um apagamento ativo? O que seria, não quero nem imaginar, porque isso já existe, né? Isso já está por aí. Nós estamos sendo o que somos exatamente porque há um apagamento de coisas da cidade. Tu mencionaste uma ruína, veja, por exemplo, a Soteia, né? A Soteia, em virtude dos problemas jurídicos que existem, porque ela pertence a uma pessoa, tem um dono, houve uma dificuldade muito grande ao longo do tempo para que ela pudesse ser reerguida e pudesse ser representativa de ser uma das primeiras unidades domiciliares, né? Ser de alguém pertencendo ao Niederauer, que é uma figura, o Coronel Niederauer, que é uma figura proeminente da história da cidade, né? Que tenha sido construída nesse local, né? Então é necessário, né? É necessário operar sempre contra o apagamento, porque o apagamento é isso, ele vai retirar das pessoas a ideia de pertencimento, né? Se nós colocarmos o centro histórico de Santa Maria, tirarmos os elementos que hoje nos dão a lembrança da Avenida Rio Branco, da Rua do Acampamento, se a prefeitura e o poder público ou as pessoas não fizerem alguma coisa e o caixeral vier abaixo, ele vai demolir a memória da cidade. E a cidade, ao construir prédios iguais, ela vai ficar igual a todas as cidades. Vai ficar igual a qualquer cidade, porque ela vai ser uma cidade sem uma história, pelo menos nesse momento. Pode ser que no futuro a constituição de prédios, né, tem uma conotação diferente para outras pessoas. Mas por um bom tempo, por algumas décadas, as pessoas que passarem por aqui, viverem aqui, elas vão ter a compreensão de uma cidade que não tem história, que não tem uma história, a história é a mesma, igual a das outras cidades. Orlando, eu queria te agradecer por ter participado do Provocarte hoje. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar nesses temas que eu acho que são tão caros, tanto para o coletivo quanto para mim, como uma pessoa que nasceu em Santa Maria, que tem afeto para essa cidade e quer que ela se desenvolva, que se construam prédios, mas que não se destrua o centro histórico, que é a raiz, é o umbigo, né? Esse afetivo que nos liga com esse local. E que juntos lutemos para que não haja um apagamento histórico das cidades, que o passado sirva para mostrar que ele não é coisa do passado, que ele é vivo, ativo, intrínseco e explícito, que os patrimônios culturais não virem ruínas, que se respeite a memória ativa dos cidadãos. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!